CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Marco, já para abrir essa nossa conversa, nós temos já parciais da enquete no ar. Nós estamos perguntando para os ouvintes como eles lidam com o resíduo sólido, não é isso, Adalberto? É isso mesmo, Fernanda. Aqui no Instagram, bom dia, Marco, bom dia para os nossos ouvintes. 75% dos internautas, Marco, estão dizendo que jogam tudo no lixo comum. E 25% estão dizendo que tentam reduzir, mas não separam sempre. É um problema aqui, sério, né, Fernanda? No X estão mais divididos aqui, ó. Tento reduzir quando dá e não faço, mas quero mudar, 50% cada. Quero mudar é muito legal. Isso aí, já é um bom começo, né? Sim. Eu acho que primeiro a gente vai conceituar a questão do resíduo. O resíduo sólido é tudo aquilo que a gente não utiliza mais, ele acaba gerando resíduo. Muitas das vezes ele é valioso, porque você pode, grande parte desse resíduo ser reutilizado, reciclado, e você pode, de certa forma, recusar o excesso. Então, nós estamos numa sociedade do consumo, né, Fernanda? Grande parte dos resíduos são de uso muito rápido, aquele uso único. Esses resíduos acabam chegando no meio ambiente, muito porque a questão do papel de cada um, né? O papel do cidadão, o papel dos coletores, o papel do governo, o papel dos fabricantes, a legislação. Eu acho que todo mundo é uma ação integrada, a responsabilidade é compartilhada entre todos nós. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. Então, quais são os tipos de resíduos que nós produzimos? Você tem restos alimentares, que são resíduos orgânicos, o lixo seco, que vem papel, papelão, alumínio, os metais em geral. Tem lixos perigosos, lixos hospitalares, que são altamente contaminantes, mas nem todo resíduo hospitalar é contaminante. Por exemplo, frascos, tem mangueiras, tem embalagens, tem bons resíduos também na área médica. E tem os lixos eletroeletrônicos que estamos produzindo cada vez mais, porque estamos numa sociedade do descartável, aquele iPhone lá, ou aquele Samsung, ou que já ultrapassou, você não sabe o que fazer. Quantos aparelhos celulares estão nas nossas gavetas hoje? Então a gente tem que refletir sobre isso. Tem reciclagem? Tem. O lixo eletrônico, na natureza, ele libera metais pesados que contaminam a água do subsolo. E vai contaminar a gente no futuro. Porém, ele pode ser reciclado. 100% reciclado. Você tem ali ouro, tem prata, tem metais de ótima qualidade, você tem o plástico. Quer dizer, o lixo eletrônico, ele pode ser um dano ao meio ambiente quando é descartado de forma inadequada, mas pode ser valioso, inclusive para a inclusão digital. Ele tem uma série de funções. E tem lixos radioativos também, em hospitais, quer dizer, você tem lixos de todo tipo. Tecidos, Fernanda, tecido hoje no Chile, você tem uma montanha que dá para ver lá da estação espacial. Você sabe que já tem um aplicativo aqui do deserto do Atacama que você compra uma roupa que foi descartada nesse deserto? É um brechó, né? Ouvi o Adalberto falando ontem à tarde sobre a questão de roupa usada. Tem uma questão energética, Adalberto, que você falou. Ele não usa. Eu falei que não uso. Eu falei assim que tem a importância da moda sustentável, mas eu falei que depois que você compra, Marco, você tem que fazer uma higienização ali para aliviar um pouquinho. Tá falando nem na questão da higiene mesmo, a questão da energia da roupa. Eu acho que isso aí é cada um, né, na sua fé, mas hoje está sendo muito utilizado o brechó, né? A compra no brechó, que é muito mais barato, e você esteriliza e pode usar no dia a dia. Acho que é uma forma sustentável também. Eu estava vendo agora há pouco uma reportagem de uma ONG lá no Chile, que eles estão transformando tecidos em tijolos, quer dizer, lógico, aderida a outros, né? Outros componentes. Então tem reciclagem. Tudo tem reciclagem, são com raras exceções, onde você não pode reciclar como lixo contaminante. Você quer ver um exemplo? Quando eu separo a minha alimentação em casa, o resto alimentar, ele pode ir para compostagem, mas no meio rural ele acaba servindo de alimentação para os animais. Olha que bacana. Então serve alimentação para as galinhas, para os porcos. Quem mora no meio rural faz muito isso no dia a dia. Ele retira, então produz pouco resíduo.
que ele vai produzir mais embalagens, que ele sempre reutiliza ao máximo. Então, vamos seguir esse hábito do meio rural. Aqui no meio urbano, nós podemos pegar o orgânico e transformar em composto. E o lixo seco, gente, é só entrar na internet. A gente está na internet quase que 24 horas. Entra no site das prefeituras, tem uns pontos de coleta. O seu condomínio, eu vou até mandar uma foto que eu tirei essa semana para o site da rádio, de um condomínio que estava associado aos catadores, à prefeitura. Quer dizer, quando você cadastra o seu condomínio na prefeitura, você começa a separar o lixo na origem, que é muito mais fácil. É muito mais fácil eu separar o lixo na minha casa do que lá na usina, na estação de tratamento de resíduos, onde misturou e o volume é muito grande. Então, quer dizer, esse condomínio, eu fotografei, ele já está associado à prefeitura. Ele tem um convênio com a prefeitura. Então, os catadores passam ali, o lixo já está separado. Então, o seu condomínio pode cadastrar na prefeitura local. A maioria das prefeituras já tem um projeto de coleta seletiva, que é conveniado com associações de catadores, com as organizações não governamentais que trabalham com resíduos. Além de você melhorar a renda dessas pessoas, você está diminuindo o resíduo na via, no meio ambiente e economizando também para a prefeitura, porque o caminhão, quanto mais pesado, quanto maior a quantidade de resíduos, mais a prefeitura paga, na verdade somos nós que pagamos, no IPTU. Sim. Então o caminhão passou ele para ali na balança, é pesado. Se você diminui a quantidade de resíduos do caminhão, você economiza, inclusive, no próprio IPTU. E os ouvintes estão aqui bastante ativos, tá? Em relação a como eles lidam, né, com o resíduo sólido. A Diná diz: eu participo ativamente de coleta seletiva. Sempre tive muita consciência ambiental em relação a isso. Já trabalhei, inclusive, em empresas que trabalham na coleta seletiva. E ela disse que uma coisa que ela já incorporou ao cotidiano. O Max, ele disse que ele separa o vidro quebrado, tá? E até para proteção, né, gente? Das pessoas que são coletoras, né? O Rafael, ele diz: onde eu moro, o condomínio faz uma separação de resíduos. E tem lixeira para cada tipo. Os moradores até que colaboram, viu? Diz o Rafael aqui conosco. O Sérgio, ele diz o seguinte: separa o lixo seco do molhado, trata o montante do lixo seco, separando papel, plástico, metal, faço a entrega num ecoposto da prefeitura onde moro e também costumo entregar em pontos de reciclagem. Ele disse, até combinou com os moradores, que ele pode recolher o lixo dos colegas, dos vizinhos. Que legal, né? Muito legal. O Marcos está falando sobre o celular, que é mais antigo. Ele disse que ele vai lá e entrega em lojas, né, que fazem a compra de equipamentos mais antigos. A mãe dele faz a separação do lixo úmido. O sólido ele coloca em sacola de supermercado. Tudo num saco depois de lixo preto para fazer a separação. Sim. Tem áudio, inclusive, dos nossos ouvintes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o Repórter CBN. A gente volta para continuar nessa história. Mês de junho a gente faz uma série especial aqui sobre poluição para lembrar do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Na primeira semana de junho a gente comentou. O Marco está falando das diferentes formas de poluição e que estão no nosso dia a dia. Hoje a pauta são os resíduos sólidos. A nossa pergunta é o que você faz, como você trata o seu lixo sólido, né? Isso. E tem enquete no ar também. Dando uma atualizada aqui nas informações da enquete, quais são os destinos, gente? Vamos lá, 4 opções. Eu separo e participo da coleta seletiva, tento reduzir, mas não separo sempre, jogo tudo no lixo comum, ainda não faço, mas quero mudar. Aqui no Instagram, no @CBNVitória, nós temos 75% dos internautas dizendo que jogam tudo no lixo comum. E outros 25%, Marco, dizem que tentam reduzir, mas que não separam ainda sempre. Marco, a Marinilda diz que no condomínio dela em Bento Ferreira, na casa dela em Bento Ferreira, ela consegue fazer a separação de tudo e para quem vai à visita, ela dá a mesma regra, tá? Ó, aqui a gente separa, nada de misturar a separação do lixo, tá? E o Luiz Carlos diz que no condomínio dele a coleta a coleta de resíduos e inclusive de óleo de cozinha. Isso, o óleo de cozinha produz um ótimo detergente, um sabão de primeira. O Álvaro também tem uma participação que chegou pelo áudio. Pois é, temos o ouvinte Wellington. Bom
dia, CBN. Meu nome é Wellington Fonseca. Eu tento separar o lixo, mas quando chega lá embaixo, tem que ser jogado tudo no mesmo lugar e vai tudo no mesmo caminhão. E eu já morei fora do país, e onde eu morava, o lixo tinha os dias corretos de se recolher, passava carros diferentes, lixo úmido, lixo seco, plástico, coisa, e a gente separava dessa maneira. E aqui eu não vejo isso. Se tem, eu gostaria de saber onde tem ou como funciona para eu me adequar a isso, porque eu só separo, mas não tenho onde jogar, entendeu? Pois é, tem sim, as prefeituras são conveniadas com associações de catadores, com organizações não governamentais, aqui na Grande Vitória. Eu vou depois, inclusive, nós vamos colocar no site uma foto de um condomínio com adesivo, que ele faz parte desse processo de coleta seletiva. Inclusive, você vai ajudar bastante a associação a melhorar de renda. Então, quer dizer, além de ajudar o meio ambiente, é uma ação social, é uma ação econômica. Então, a gente contribui de várias formas. Não desista, estimule o condomínio a se associar, tá? A prefeitura conveniar com a prefeitura, e a prefeitura vai fazer esse relacionamento com as associações de catadores e a coleta passa a ser regular. Eles vão marcar os dias de coleta do reciclado. É só colocar uma lixeira separada para o reciclado e para o lixo seco, ok? Tem solução, tô otimista, hein? Tem muita gente fazendo aí o seu dever de casa, inclusive você passou esse áudio pra gente, a gente fica super feliz. E tem outro problema também, até complementando a situação desse ouvinte aí, porque eu passo pela mesma situação. A gente faz a coleta em casa, se mistura no lixo coletivo, e lá fora, quando os tambores estão lá fora, também vem as pessoas que são catadoras, que misturam novamente. Acabam misturando novamente, inclusive deixando o resto da calçada e atraindo ratos, baratas, né? A gente tem que ter cuidado. A prefeitura ela deve melhorar a parte de comunicação ambiental. Qual é o horário, né, mais ou menos, que o carro vai passar na sua rua? Ele tem que dar uma previsão de horário, entre 6 e 7 da noite, entre 7 e 8 da noite, porque isso facilita que o condomínio coloque a lixeira próximo do horário que o caminhão vai passar. Porque isso também diminui o vandalismo, diminui a forma de você encontrar, às vezes, o lixo na rua ali, é muito desagradável. E isso atrai rato, barata, atrai esses vetores que transmitem uma série de doenças para o homem. Então é importante ter o horário, ter essa questão da relação com a prefeitura, tem os sites das prefeituras da Grande Vitória, entrar no site, tem lá a questão da coleta seletiva, geralmente das secretarias de meio ambiente das prefeituras aqui da Grande Vitória. Fernanda? Álvaro, para a gente fechar aqui. Marco, mas tem também aquela coleta que a gente acha que está separando, mas não está fazendo da forma certa, porque um lixo pode contaminar todo o restante, né? Tem que fazer limpeza, é isso? Tem alguma coisa que a gente costuma descartar errado? Um guardanapo eu tenho que descartar onde, por exemplo? Guardanapo, papel higiênico, o que está contaminado com óleo, você não pode, tem que ser separado. Se você juntar com o lixo comum, você contaminou o lixo comum. Aquele lixo, muitas vezes, que vai ser reciclado. E embalagem, por exemplo, lata de sardinha, de salsicha, esses embutidos aí, eu acho que é importante só passar uma aguinha, tá? Mas pouca coisa. E levar para o lixo que vai ser reciclado, acho que é importante. Porém, esses resíduos não podem ser misturados, porque eles acabam contaminando absorventes, papel higiênico, óleo. O óleo, às vezes você enxuga o papel com papel toalha e mistura, ele contamina o restante do resíduo. O óleo você deve separar, porque você produz um bom sabão, um bom detergente. Existem empresas parceiras que, inclusive, recolhem o óleo e te dão em detergente. Um copo descartável, por exemplo. O copo descartável, se ele tiver com o resto de café, uma aguinha, ele pode ser reutilizado, sim, reciclado. No caso, reciclado, o copo de plástico, né? O papel que é reciclado é o quê? A folha comum que a gente comum, usa de impressão? Essas folhas A4, as folhas de papel em geral, papel toalha que não foi misturado com óleo ou com resíduos. Você pode reciclar, embalagens, sacolas de papel, você pode reciclar, pode levar para 100% reciclado. Só o contaminante, esse papel higiênico você não pode misturar. Você misturou, você contaminou o resto
do reciclado ali vai ter que ser descartado. PET que colocou outra coisa dentro. Não, a PET você só enxaguar e ela aproveita, você pode reciclá-la, inclusive, infinitamente. O vidro é um problema sério, porque o vidro ele ocupa espaços nos aterros sanitários. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre esse vidro não temperado, essas garrafas long neck. Eu acho que tem que ter uma ação do governo, uma ação mais incisiva para cobrar das empresas a logística reversa. Por exemplo, bateria já entrou no ciclo de logística reversa, para-brisa de veículos, latinha, quer dizer, você tem uma série, pneu, você não vê mais pneu nas vias. Por quê? A logística está funcionando. O que é a logística reversa? É o retorno desse resíduo ao fabricante. Então você está revertendo, está voltando o produto ao fabricante. Bateria, eles inclusive oferecem descontos. É isso que eu ia falar. Desde que tenha alguma vantagem para o consumidor, essa logística reversa funciona. Funciona. E o próprio lojista, o próprio vendedor, ele também tem interesse, porque ele está sendo cobrado, ele já entrou na cadeia de logística reversa. Lâmpadas. Nós temos alguns problemas como medicamentos, que às vezes o volume é pequeno, mas um antibiótico jogado, por exemplo, no vaso, ele vai eliminar bactérias que causam danos ao meio, mas vai eliminar bactérias boas também. Então ele vai fazer uma seleção natural e daqui a pouco nós temos super bactérias nos rios, nos canais, e não vai ter antibiótico mais para tratar essas bactérias, para combater essas bactérias. Cabo e fio a gente pode descartar com material eletrônico? Isso, cabos, fios, teclados, mouses, celulares, aparelhos de computador, né? Podem e são 100% reciclados, são fantásticos. As prefeituras fazem coleta, fazem campanhas de coleta desse lixo eletrônico. A lâmpada também, devolva a lâmpada queimou, se ela tiver menos de um ano, ela deve ser trocada, substituída. A loja tem que te dar uma lâmpada nova. E lâmpada que já venceu o prazo, você leva na loja, ela é obrigada a receber. Celular também, as lojas de celulares hoje recebem os aparelhos que já não servem mais, não estão funcionando. Uhum. Então leve o aparelho celular que você não usa mais para a loja. Acho que é importante, a loja das operadoras de celular aí. Eu acho que é fundamental, Fernanda. Ô Marco, obrigada, viu? Eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que nós estamos num planeta que produz muito resíduo, mais de 1 quilograma por pessoa. Nós temos 8 bilhões de cidadãos, de humanos na Terra. Então são 8 bilhões de quilogramas de lixo todos os dias. Se a gente não reciclar, nós vamos chegar um momento que não vai ter mais saída. Não tem saída. Vamos compartilhar com... A curiosidade do ouvinte aqui, rapidamente. Sim. Fiscalização dos navios. Onde ele descarta o lixo do navio? O navio é bem rigoroso, Fernanda. Tanto o esgoto quanto o lixo é muito rigoroso. Ele tem que guardar e descarrega numa parada. Descarrega geralmente nos portos, onde ele tem algum resíduo, por exemplo, o resíduo líquido, ele pode descartar em alto mar, depois de 200 milhas, porque a salinidade já é menor, a temperatura é diferente, geralmente esses micro-organismos acabam morrendo em alto mar. Então tem toda uma legislação, aquela água de lastro também dos navios, principalmente a água de lastro, ela tem todo um controle, Fernando. O esgoto e lixo geralmente são nos portos, eles se descarregam. Marco, tem trailer também, esses trailers, como produzem resíduos? Está tendo trailer à beça, desculpe, Fernando. Não, imagina. Gente, eu agradeço o Marco aqui. Nosso meio ambiente volta na próxima quarta-feira com mais destaques envolvendo o que é a poluição e como a gente gera e contribui para o aumento dela no planeta. Isso. Olha, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.